A brisa fria da Serra Gaúcha cortou o rosto delicado de Mariana, enquanto ela caminhava pela estrada de terra. Seus grandes olhos escuros contemplaram, maravilhados, a imensidão dos vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. O sol da manhã fez as gotas de orvalho brilharem sobre as folhas como pequenos diamantes, e o perfume da terra úmida invadiu seus sentidos. Apertou o casaco fino contra o corpo, sentindo o contraste do clima do sul com o calor da capital. Seus longos cabelos negros dançaram com o vento enquanto ajustou a mochila surrada no ombro. Ali, entre aquelas parreiras antigas, sua vida estava prestes a mudar completamente. Aos 25 anos, Mariana carregava uma beleza que dispensava artifícios. Os olhos escuros e expressivos percorriam maravilhados a imensidão dos vinhedos, enquanto seu corpo esguio, de curvas suaves, tremia levemente com o frio cortante do sul, tão diferente do clima que estava acostumada. Havia uma força singular em sua juventude, mesclada a uma determinação que os últimos anos difíceis no mercadinho da família haviam forjado. Na casa simples mais adiante, a fumaça que saía da chaminé prometeu o aconchego do café da manhã e o abraço dos tios. O aroma de pão caseiro fez seu estômago lembrar que não comia desde a noite anterior, quando partiu da capital com a promessa de ajudar os pais a salvarem o pequeno mercadinho da família. Minha Nossa Senhora! A voz emocionada de tia Carmen ecoou pela varanda. A senhora baixinha desceu os degraus correndo, seu avental florido esvoaçando, os cabelos grisalhos escapando do coque mal feito. José! José! Vem ver quem chegou. Mariana mal teve tempo de soltar a mochila antes de ser envolvida em um abraço apertado que cheirava a café passado e amor de mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas quando sentiu o carinho familiar que tanto precisava naquele momento de incertezas. Como você cresceu, menina! Tia Carmen segurou seu rosto entre as mãos calejadas. Mas está magrinha demais, José. Anda logo. Tio José apareceu na porta, limpando as mãos no pano de prato, seu rosto marcado pelo sol se abrindo em um sorriso largo. Vejam só quem chegou para nos ajudar, brincou, seus olhos brilhando de emoção ao abraçar a sobrinha. A cozinha dos tios era um pedaço do paraíso. A mesa de madeira antiga coberta com toalha xadrez, o fogão a lenha que mantinha a chaleira sempre quente, as cortinas de renda feitas por tia Carmen. Uma xícara de café fumegante logo apareceu à sua frente, junto com pão caseiro e geleia. Come, come, tia Carmen insistiu, já enchendo seu prato. A viagem é longa, deve estar faminta. Como estão seus pais? O mercadinho? Parou, percebendo que tocará em um assunto delicado. Mariana segurou a xícara quente entre as mãos. Está difícil, tia, admitiu, a voz falhando. O shopping novo levou todos os clientes. Papai não quer admitir, mas as dívidas só aumentam. Por isso você está aqui, tio José completou gentilmente. E vai dar tudo certo. O trabalho é puxado, mas o senhor João ele hesitou por um momento, trocando um olhar rápido com a esposa. É um homem justo, paga bem e em dia. O senhor João, tia Carmen suspirou, seus olhos brilhando de um jeito diferente. Um homem e tanto, sabe? Dono de tudo isso aqui. Ela fez um gesto amplo com as mãos. Tem seus momentos de dureza, mas é porque sofreu muito. Desde que a ex-mulher, Carmen. Tio José a interrompeu com um olhar severo. Não começa com essas histórias. A menina acabou de chegar. Mas é verdade. Tia Carmen protestou, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Faz 5 anos que ela foi embora com aquele balançou a cabeça, indignada. Levou metade do dinheiro dele, mas o pior foi o que fez com o coração do homem. Desde então, ele se fechou. Só vive para o trabalho, sempre tão sério. E é melhor assim, tio José cortou, decidido. Mariana veio trabalhar, não precisa saber dessas coisas. No quarto dos fundos,
Deitada na cama arrumada com tanto carinho por tia Carmen, Mariana olhou para o teto de madeira. Lá fora, o vento sussurrava entre as parreiras, trazendo o perfume das uvas quase maduras. Pensou no misterioso Senhor João, imaginando que tipo de homem seria para despertar comentários tão contraditórios. Amanhã o conheceria, pensou, sentindo uma inexplicável ansiedade crescer em seu peito. O sono chegou devagar, embalado pelo murmúrio do vento nos vinhedos e pela promessa do que o destino reservava. O que Mariana não sabia era que, naquele mesmo momento, na casa grande no alto da propriedade, o senhor João assinava papéis em seu escritório, completamente alheio ao fato de que sua vida estava prestes a ser transformada pela chegada daquela moça da capital. A manhã seguinte chegou com o canto dos pássaros e o cheiro de café fresco. Mariana ajeitou os cabelos longos em uma trança firme, vestiu a calça jeans mais velha e uma blusa de manga comprida para se proteger do frio. No espelho, seu reflexo mostrou olheiras leves da noite mal dormida. A ansiedade pelo primeiro dia de trabalho roubara parte de seu sono. Tome bastante café, tia Carmen insistiu, enchendo sua xícara pela terceira vez. O trabalho na colheita não é fácil, ainda mais para quem não tem costume. Tio José já esperava na varanda, chapéu na cabeça e uma tesoura de poda em cada mão. Vou te ensinar tudo direitinho, prometeu, entregando uma das tesouras para a sobrinha. Mas presta muita atenção. O senhor João não gosta de desperdício de uva. O sol ainda nascia quando chegaram aos vinhedos. O orvalho molhava seus sapatos enquanto caminhavam entre as parreiras carregadas. Tio José explicava pacientemente como identificar os cachos maduros, a maneira correta de cortar sem machucar a fruta, como acomodar nas caixas. Assim, ele demonstrou, suas mãos calejadas movendo-se com precisão. Viu? Agora você tenta. As primeiras tentativas de Mariana foram hesitantes. Suas mãos delicadas, acostumadas apenas com a caixa registradora do mercadinho, tremiam levemente ao segurar a tesoura. Mas havia determinação em seus gestos, uma vontade férrea de aprender. Foi quando ouviu os passos. Firmes, decididos, ecoando entre as parreiras. Seu coração disparou antes mesmo de ver quem se aproximava. Bom dia, José. A voz grave e profunda fez Mariana congelar. Esta é sua sobrinha? Ela se virou lentamente. O senhor João estava parado a poucos metros, imponente em suas botas de couro e camisa social arregaçada até os cotovelos, revelando braços fortes bronzeados pelo sol. Aos 37 anos, sua presença era magnética. Os cabelos castanhos já exibiam alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas, combinando com a barba bem aparada que realçava seu maxilar firme. O corpo forte, moldado pelos anos de trabalho na vinícola, denunciava que, apesar de sua posição, não temia o trabalho pesado. Seus olhos azuis, intensos como o céu da serra, a estudavam com uma mistura de curiosidade e cautela, enquanto suas mãos grandes e calejadas seguravam com firmeza o caderno de anotações. Sim, senhor, tio José respondeu. Esta é Mariana. Senhor João, ela conseguiu murmurar, sentindo o rosto queimar sob aquele olhar penetrante. Ele se aproximou alguns passos, observando os cachos de uva que ela havia cortado. Mariana prendeu a respiração quando ele se inclinou para examinar seu trabalho, tão perto que ela pôde sentir seu perfume, uma mistura de colônia cara e o aroma natural da terra. Seus cortes estão irregulares, apontou, sua voz carregando uma severidade que fez o estômago dela dar um nó. Isso machuca a fruta. Pegou um cacho com suas mãos grandes e calejadas. Veja. Aproximou-se ainda mais, posicionando-se atrás dela para demonstrar o movimento correto. É assim, murmurou, sua voz soando perigosamente próxima ao ouvido de Mariana. Um corte limpo, preciso. O calor que emanava do corpo dele, a proximidade perturbadora, o tom grave de sua voz, tudo isso fez o coração de Mariana bater descompassado.
Por um momento que pareceu uma eternidade, ficaram assim, quase se tocando, enquanto ele demonstrava o movimento correto da tesoura. O Sr. João pareceu perceber a tensão no ar. Afastou-se abruptamente, como se também tivesse sido afetado por aquela proximidade inesperada. Pigarreou, recuperando a compostura. Espero ver melhorias até o fim do dia, disse com firmeza, mas sua voz tinha um leve tremor que não passou despercebido. Virou-se para partir, mas parou por um momento. José, ensine-a bem. Não toleramos desperdício aqui. Quando os passos do Sr. João se distanciaram, Mariana soltou a respiração que nem percebera estar prendendo. Suas mãos ainda tremiam, e não era pelo peso da tesoura de poda. Ele sempre é assim? Perguntou ao tio, tentando disfarçar o rubor que ainda tingia suas faces. Tio José sorriu de lado, como se tivesse notado algo que ela própria ainda não havia percebido. O patrão? Não, na verdade, ele costuma ser bem mais seco. Até se deu ao trabalho de ensinar. O resto do dia transcorreu num ritmo intenso. Mariana se esforçava para aplicar cada detalhe que aprenderá, especialmente a técnica que ele havia demonstrado. Suas mãos doíam, mas havia um prazer estranho em saber que estava usando os mesmos movimentos que ele ensinara. O sol já começava a baixar quando o Sr. João reapareceu para a inspeção final do dia. Seus olhos azuis percorreram metodicamente as caixas de uvas colhidas, parando em uma que Mariana havia completado após horas de prática. Melhorou, disse simplesmente, mas seu olhar permaneceu nela por um momento a mais que o necessário. Amanhã quero você na seleção das uvas na adega. O coração de Mariana disparou. A adega era um ambiente fechado, mais íntimo. Sim, Sr. João, respondeu, baixando os olhos para esconder o efeito que sua presença causava nela. Ele deu um passo em sua direção, como se fosse dizer algo mais, mas parou. Suas mãos grandes se fecharam em punhos, e uma sombra passou por seu rosto. Às 7, falou rispidamente, girando nos calcanhares e partindo a passos largos. Na volta para casa, Mariana percebeu que o Sr. João ocupava cada pensamento seu. O jeito como ele se movimentava entre as parreiras com a confiança de quem conhecia cada centímetro daquela terra. A maneira como seus músculos se tensionavam sob a camisa quando ele se inclinava para examinar as uvas. O timbre grave de sua voz que parecia reverberar direto em seu peito. O jantar está na mesa. A voz de tia Carmen a trouxe de volta à realidade. Vem, menina, precisa recuperar as forças. Durante o jantar, Mariana pegou fragmentos de conversas entre os tios. Comentários sobre como o Sr. João havia passado tempo demais inspecionando a colheita naquele dia. Sobre como era incomum ele dar instruções pessoalmente aos funcionários novos. Nunca vi o patrão tão atencioso, tia Carmen comentou com um brilho maroto nos olhos, servindo mais uma concha de sopa. Carmen, tio José advertiu, mas havia um sorriso escondido em sua voz. Naquela noite, deitada em sua cama, Mariana não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, sentia novamente o calor do corpo dele próximo ao seu, ouvia sua voz grave sussurrando instruções em seu ouvido. É apenas trabalho, murmurou para si mesma. Ele é o patrão, você é só mais uma funcionária. Mas seu coração acelerado dizia outra coisa. Na casa grande, o Sr. João também estava inquieto em seu escritório. O relatório da colheita permanecia aberto e ignorado sobre sua mesa enquanto seus pensamentos voltavam, contra sua vontade, para um par de olhos escuros e uma trança negra balançando entre suas parreiras. Não seja tolo, repreendeu a si mesmo, passando as mãos pelo rosto cansado. Ela é jovem demais, simples demais, diferente demais. Mas pela primeira vez em 5 anos, o sabor amargo que a solidão deixará em sua boca tinha um toque diferente. Um sabor que lembrava uvas recém-colhidas e promessas de verão. Na manhã seguinte,
Mariana acordou antes mesmo do despertador tocar. Escolheu com cuidado uma calça jeans mais justa e uma blusa branca de mangas compridas, adequada para o trabalho, mas que a favorecia discretamente. Prendeu os cabelos em uma trança caprichada, permitindo que algumas mechas escapassem para emoldurar seu rosto. "Você está diferente hoje", observou tia Carmen, servindo café. Seus olhos espertos notaram um cuidado extra no visual da sobrinha, mas preferiu guardar seus pensamentos para si. Às 7 em ponto, Mariana parou diante da porta antiga da adega. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo ecoar nas paredes de pedra. Respirou fundo, sentindo o aroma denso do vinho que impregnava o ar, e bateu suavemente. "Entre." A voz grave do senhor João reverberou de dentro. A penumbra da adega a envolveu como um manto. Fileiras e mais fileiras de barris de carvalho se estendiam pelos corredores, e a temperatura mais baixa causou um arrepio em sua pele. Ou talvez não fosse apenas o frio, pois lá estava ele, os primeiros botões da camisa abertos devido ao trabalho pesado, as mangas dobradas revelando os antebraços fortes. "Bom dia, senhor João", ela murmurou, sua voz soando mais rouca do que pretendia. Ele ergueu os olhos dos papéis que analisava, e por um momento ficou em silêncio, seu olhar percorrendo a figura de Mariana de uma forma que fez o sangue dela ferver nas veias. "A seleção das uvas é um processo delicado", disse finalmente, sua voz controlada. "Exige sensibilidade." A última palavra saiu quase como um sussurro. Aproximou-se dela, segurando um cacho de uvas. "Vê estas?", perguntou, estendendo o cacho na altura dos olhos dela. "Observe a coloração, a textura." Mariana se inclinou para ver melhor, seu braço roçando acidentalmente no dele. O contato, mesmo através do tecido da roupa, enviou uma corrente elétrica por todo o seu corpo. Notou que o senhor João também se tensionou, mas não se afastou. "A uva perfeita", ele continuou, sua voz mais baixa, "tem que ter o ponto exato de maturação. Nem verde demais." Seus dedos roçaram delicadamente uma das frutas, num gesto quase íntimo. "Nem madura demais." O ar na adega ficou ainda mais denso. A proximidade entre eles, o ambiente fechado, o aroma inebriante do vinho, tudo conspirava para criar uma atmosfera carregada de tensão. E como Mariana começou, sua voz falhando levemente. "Como sabemos o ponto certo?" O senhor João virou-se para ela, seus olhos azuis escurecidos na penumbra da adega. Estavam tão próximos que ela podia sentir sua respiração, perceber o movimento de seu peito subindo e descendo num ritmo alterado. "É algo que se aprende com o tempo", respondeu, sua voz rouca. "É preciso paciência. Controle." A última palavra pareceu custar-lhe um esforço imenso. Suas mãos grandes se fecharam em punhos, como se ele lutasse contra um impulso muito forte. Subitamente, o senhor João se afastou, colocando uma distância segura entre eles. Passou a mão pelos cabelos num gesto nervoso. "As caixas estão ali", falou, sua voz voltando ao tom autoritário de sempre. "Separe os cachos conforme demonstrei. Voltarei mais tarde para verificar." Saiu a passos largos da adega, deixando Mariana sozinha com o coração aos saltos e uma certeza crescente. Havia muito mais que vinho fermentando naquela adega. As horas na adega se arrastaram. Mariana mergulhou no trabalho, tentando concentrar-se apenas na seleção das uvas, mas sua mente insistia em reviver cada momento da presença do senhor João. O modo como seus dedos fortes haviam tocado as frutas, o calor que emanava de seu corpo quando se aproximou, o brilho intenso em seus olhos azuis na penumbra. Já passava do meio-dia quando ouviu novamente seus passos característicos. Seu coração disparou antes mesmo dele aparecer. "Vou verificar seu trabalho", anunciou, sua voz mais rouca que o normal. Aproximou-se da mesa onde ela havia separado os cachos, inclinando-se para examinar as uvas.
Seu braço roçou levemente no dela, e Mariana sentiu a pele arder com o contato. Notou que a respiração dele também se alterou. Você tem bom tato, murmurou, pegando um dos cachos que ela havia selecionado. Seus dedos encontraram os dela por um breve momento, e o tempo pareceu parar. Aprendi com um bom professor, ela respondeu num sussurro, erguendo os olhos para encontrar os dele. O Senhor João prendeu a respiração. Seus olhos azuis escureceram de uma maneira que fez o estômago de Mariana dar um nó. Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo, fazer algo, mas então, o som de passos na escada da adega quebrou o encanto. Patrão! A voz de um dos funcionários ecoou. Tem um problema nos tanques de fermentação. Já vou, respondeu rispidamente, afastando-se de Mariana como se tivesse levado um choque. Continue o trabalho, ordenou sem olhar para ela, e saiu apressado. À tarde, Mariana foi designada para ajudar na limpeza das videiras mais antigas, perto do riacho. O sol de fim de dia dourava a paisagem, e a brisa fresca trazia o aroma das águas correntes misturado ao perfume das uvas maduras. Foi quando o viu novamente. O Senhor João caminhava entre as parreiras, supervisionando o trabalho. Sua camisa branca, agora manchada pelo trabalho nos tanques, colava-se ao corpo devido ao suor, delineando seus músculos. Ele parou ao vê-la, e seus olhares se encontraram através das videiras. O mundo pareceu silenciar. A brisa agitou os cabelos soltos de Mariana, e ela notou como os olhos dele seguiram o movimento dos fios escuros dançando ao vento. Suas mãos grandes apertaram o caderno de anotações que carregava, e seu maxilar se tensionou visivelmente. Senhor João, chamou outro funcionário ao longe, quebrando mais uma vez o momento. Ele fechou os olhos por um instante, como se buscasse controle, antes de se virar e partir. Durante o jantar, tia Carmen não parou de lançar olhares curiosos para a sobrinha. O patrão passou o dia todo supervisionando o trabalho pessoalmente, comentou, como quem não quer nada. Nunca vi ele tão presente. Carmen, tio José advertiu, mas havia um sorriso escondido em seus olhos. Naquela noite, em seu quarto, Mariana não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os dele, azuis e profundos como o céu da serra. Sentia novamente o calor de sua presença na adega, o roçar acidental de seus dedos, o modo como seu corpo reagia quando ele se aproximava. Na casa grande, o Senhor João também estava inquieto. Serviu-se de uma taça do vinho mais forte que tinha, tentando acalmar seus pensamentos. Mas nem mesmo o álcool conseguia apagar a imagem dela. Os cabelos escuros balançando ao vento, os olhos brilhantes na penumbra da adega, o rubor em suas faces quando ele se aproximava. Isso é loucura, murmurou para si mesmo, passando as mãos pelo rosto cansado. Mas sabia que era tarde demais. O vinho mais inebriante que já provara não estava em nenhuma garrafa de sua adega. Os dias seguintes na vinícola foram um teste constante para o autocontrole do Senhor João. Cada manhã, ao ver Mariana chegando ao trabalho, ele sentia seu coração, que jurara ter transformado em pedra, bater de um jeito que o assustava. Naquela manhã em particular, precisou segurar com força a borda de sua escrivaninha quando a viu atravessando os vinhedos. O sol nascente brincava com seus cabelos negros, e o vestido simples que usava dançava com a brisa, delineando suas curvas de uma maneira que o fez prender a respiração. Preciso que você me acompanhe, disse ao encontrá-la, sua voz mais rouca que o normal. Vamos verificar as parreiras mais antigas. O caminho até a parte mais afastada dos vinhedos era íngreme e solitário. O Senhor João caminhava na frente, tentando manter uma distância segura, mas consciente demais dos passos delicados dela atrás de si. Cuidado! Alertou quando chegaram a um trecho especialmente difícil. Instintivamente, estendeu a mão para ajudá-la. Quando os dedos delicados de Mariana tocaram sua palma, uma corrente elétrica percorreu seu corpo. Ela também sentiu.
Ele pode perceber pelo modo como sua respiração falhou. Por um momento, ficaram assim, mãos unidas, olhares presos um no outro. Senhor João, ela sussurrou, sua voz tremendo levemente. O som de seu nome nos lábios dela quase quebrou sua resolução. Seus dedos apertaram levemente a mão pequena que segurava, e deu um passo em sua direção. O perfume dela, uma mistura de flores do campo com algo único, próprio dela, o envolveu como uma névoa inebriante. Não, disse rispidamente, mais para si mesmo que para ela, soltando sua mão como se queimasse. Não devemos. Virou-se abruptamente e continuou caminhando, seus punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Atrás dele, ouviu o suspiro suave de Mariana, e cada fibra de seu ser gritou para voltar, para tomá-la em seus braços, para. As videiras precisam ser podadas, falou com voz controlada, forçando-se a manter o profissionalismo. Amanhã começaremos o trabalho aqui. Mas seus olhos traíram suas palavras quando voltou a olhá-la. O azul intenso estava mais escuro, tempestuoso, e Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao reconhecer o desejo mal contido naquele olhar. O resto do dia foi uma tortura. Cada vez que seus caminhos se cruzavam, a tensão entre eles era quase palpável. Os outros funcionários começaram a notar, trocando olhares significativos quando o patrão, sempre tão controlado, perdia momentaneamente a compostura ao vê-la. À noite, em seu escritório, o Sr. João tentava se concentrar nos relatórios da vinícola, mas sua mente o traía constantemente. Lembrava do calor da mão dela na sua, do modo como seus lábios formaram seu nome, do brilho em seus olhos escuros que espelhava seu próprio desejo. Ela é jovem demais, murmurou para si mesmo pela 100ª vez. Pura demais, e você não merece essa pureza. Mas seu coração, que há tanto tempo dormia, parecia ter outras ideias. Na tarde seguinte, nuvens pesadas começaram a se formar sobre os vinhedos. O ar ficou denso, carregado de eletricidade, como se a própria natureza espelhasse a tensão entre eles. O Sr. João observava Mariana da janela de seu escritório, incapaz de desviar os olhos da forma como ela se movia entre as parreiras. Seus cabelos, soltos hoje devido ao vento forte, dançavam como uma cortina de seda negra. Tempestade chegando, gritou um dos funcionários. Todo mundo para dentro. Os trabalhadores começaram a se dispersar rapidamente, correndo para se abrigar. O Sr. João viu quando Mariana, ao invés de seguir para a casa dos tios, dirigiu-se à adega, o abrigo mais próximo. Seu coração disparou. Ela estaria sozinha lá. Deveria ignorar esse fato, deixá-la em paz, manter a distância segura que vinha tentando impor. Mas seus pés já o levavam para fora do escritório, como se tivessem vontade própria. Os primeiros pingos grossos começaram a cair quando ele alcançou a porta da adega. Abriu-a sem bater, movido por uma força que não conseguia, ou não queria, controlar. Mariana estava lá, os cabelos levemente úmidos da chuva, os olhos arregalados ao vê-lo entrar. A luz fraca das lâmpadas antigas criava sombras que dançavam sobre sua pele. Senhor João, ela sussurrou, sua voz tremendo levemente. Um trovão ecoou ao longe, e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente. Na escuridão repentina, ele ouviu a respiração acelerada dela. Não tenha medo, sua voz saiu rouca, mais próxima do que pretendia. Sem pensar, deu um passo em direção a ela. Não tenho, Mariana respondeu num sopro. Não do Senhor. A sinceridade em sua voz fez algo dentro dele quebrar. Anos de autocontrole, de distância emocional, de muros cuidadosamente construídos, tudo ameaçava desmoronar com aquelas simples palavras. Um novo relâmpago iluminou brevemente a adega, revelando que estavam a apenas um passo de distância um do outro. O Sr. João podia ver cada detalhe de seu rosto delicado, cada tremor de seus lábios entreabertos,
cada batida acelerada do pulso em seu pescoço. Mariana pronunciou seu nome como uma prece, sua mão grande movendo-se involuntariamente para tocar o rosto dela. Seus dedos ásperos encontraram a pele macia de sua face, e ambos prenderam a respiração. Era a primeira vez que se permitia tocá-la assim, deliberadamente, sem a desculpa do trabalho. Não deveria, começou a dizer, mas sua voz falhou quando sentiu ela inclinar o rosto em direção a seu toque. O trovão que ecoou parecia vir de dentro de seu próprio peito. A chuva agora caía com força lá fora, isolando-os do mundo em sua bolha de escuridão e desejo contido. A mão grande do Senhor João tremeu levemente contra o rosto de Mariana. O polegar áspero traçou suavemente a curva de sua bochecha, enviando arrepios por todo o seu corpo. Na escuridão da adega, apenas o som da chuva e suas respirações descompassadas quebravam o silêncio. Isso é loucura, ele murmurou, sua voz tão rouca que mal se reconhecia. Mas seus dedos deslizaram para a nuca dela, enredando-se nos cabelos negros ainda úmidos da chuva. Mariana deixou escapar um suspiro trêmulo, suas mãos pequenas pousando hesitantes no peito largo dele, sentindo o coração que batia tão descontrolado quanto o seu. Senhor João, ela sussurrou, erguendo o rosto para ele. Um novo relâmpago iluminou a adega por um instante, revelando o rosto do Senhor João contorcido numa batalha interior. Seus olhos azuis, intensos e carregados de desejo, fixaram-se nos lábios dela. Você não sabe o que faz comigo, confessou, sua voz um gemido rouco. O que sua presença causa, o que seu perfume provoca. Suas palavras foram interrompidas por um trovão ensurdecedor. Mariana se sobressaltou, instintivamente se aproximando mais dele. O Senhor João deixou escapar um som gutural ao sentir o corpo delicado pressionado contra o seu. Mariana, advertiu, seu autocontrole por um fio. Não podemos. Mas seus braços, contrariando suas palavras, a envolveram com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Uma de suas mãos grandes desceu para a cintura fina, mantendo-a junto a si, enquanto a outra ainda acariciava sua nuca. Por que não? Ela perguntou num sussurro, seus lábios perigosamente próximos. Porque, ele começou, sua respiração entrecortada. Porque você é jovem demais, pura demais e eu sou um homem marcado pelo passado, endurecido pela vida. Não me importo, Mariana interrompeu, suas mãos subindo para tocar o rosto dele, sentindo a barba bem aparada sob seus dedos. O Senhor João fechou os olhos com força, como se o toque dela o queimasse. Deveria se importar, sua voz saiu estrangulada. Deveria correr daqui de mim. Mais um relâmpago cortou a escuridão, iluminando as lágrimas que brilhavam nos olhos de Mariana. O Senhor João sentiu seu coração apertar ao ver aquelas gotas cristalinas. Não posso mais fingir, ele confessou, encostando sua testa na dela. Não posso mais negar o que sinto quando você está por perto, o que você desperta em mim. Suas palavras foram interrompidas por um barulho na porta da adega. Em um movimento rápido, o Senhor João se afastou de Mariana, justamente quando a luz voltava. Patrão! A voz de um funcionário ecoou. O gerador está funcionando agora. Já vou, respondeu com voz firme, embora seu corpo inteiro tremesse. Antes de sair, lançou um último olhar para Mariana. Ela estava lá, os lábios entreabertos, as faces coradas, os olhos brilhantes de lágrimas contidas, uma visão que ele sabia que o perseguiria em seus sonhos. Isso não pode acontecer de novo, disse com severidade, mais para si mesmo que para ela, e saiu da adega a passos largos. Mas ambos sabiam que era uma batalha perdida. O que crescia entre eles era como o vinho mais forte de sua adega, impossível de resistir, impossível de conter. Os dias que se seguiram foram uma tortura doce para ambos. O Senhor João passou a evitar encontros a sós com Mariana,
mas seus olhos a procuravam constantemente, seguindo cada movimento seu pelos vinhedos. E quando seus olhares se encontravam, mesmo de longe, o ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Mariana sentia o coração disparar toda vez que o via. Suas mãos tremiam ao lembrar do toque dele em seu rosto, do calor de seu corpo próximo ao seu na escuridão da adega. À noite, revirava-se na cama, revivendo cada momento daquele encontro, imaginando o que teria acontecido se não tivessem sido interrompidos. A mudança no comportamento do Sr. João não passou despercebida pelos funcionários da vinícola. O patrão, sempre tão controlado, agora parecia distraído, perdido em pensamentos. Nas reuniões, seus olhos invariavelmente desviavam para a janela que dava para os vinhedos onde Mariana trabalhava. O patrão anda diferente, tia Carmen comentou durante o jantar, seus olhos espertos estudando a sobrinha. Nunca o vi assim, nem mesmo antes daquela bem, você sabe. Numa tarde particularmente quente, o destino conspirou para testá-los novamente. Mariana estava sozinha no depósito de ferramentas, organizando os equipamentos da colheita, quando ouviu passos firmes se aproximando. Precisamos conversar. A voz grave do Sr. João soou atrás dela, fazendo-a congelar. Mariana virou-se lentamente, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. O Sr. João estava parado à porta do depósito, bloqueando a luz do sol, sua silhueta imponente recortada contra a claridade. Sobre o que aconteceu na adega, ele começou, sua voz rouca traindo a compostura que tentava manter. Deu um passo à frente, fechando a porta atrás de si. O espaço pequeno do depósito pareceu diminuir ainda mais com sua presença. O ar ficou denso, carregado com o perfume de terra e vinho que sempre o acompanhava. Não precisa dizer nada, Mariana murmurou, baixando os olhos para suas próprias mãos que tremiam. Eu entendo que foi um momento. Não, ele a interrompeu, sua voz mais firme. Não foi apenas um momento. E é isso que me assusta. Seus olhos azuis a fitavam com uma intensidade que fez suas pernas fraquejarem. Ele passou a mão pelos cabelos num gesto nervoso, os fios brilhando sob a luz fraca. Você não faz ideia do que causa em mim, confessou, sua voz um sussurro rouco. Do que sua presença faz com meu juízo. Não durmo direito. Não consigo me concentrar, tudo o que vejo é você. Mariana sentiu o ar fugir de seus pulmões. O Sr. João deu outro passo em sua direção, e ela instintivamente recuou até sentir as prateleiras em suas costas. Deveria mantê-la longe, continuou, agora tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Deveria transferi-la para outro setor, outra vinícola. Não, a palavra escapou dos lábios dela antes que pudesse conter. As mãos grandes dele se apoiaram nas prateleiras, uma de cada lado dela, prendendo-a entre seus braços. Seu rosto estava tão próximo que Mariana podia ver os diversos tons de azul em seus olhos, as pequenas linhas de expressão que o tornavam ainda mais atraente. Então me diga, sua voz era quase um gemido. Me diga porque não consigo fazer o que é certo e me manter longe de você. Porque, Mariana sussurrou, reunindo coragem para erguer os olhos aos dele. Porque talvez o certo seja exatamente isso, não ficar longe. O Sr. João fechou os olhos com força, como se as palavras dela o tivessem atingido fisicamente. Sua respiração estava pesada, e Mariana podia ver a batalha que ele travava consigo mesmo na forma como seu maxilar se tensionava. Você não sabe o que está dizendo, murmurou, sua voz rouca de desejo contido. Não sabe quem eu sou, o que o passado fez comigo. Sei o suficiente, ela respondeu, e num impulso de coragem, ergueu a mão para tocar o rosto dele, sentindo a barba bem aparada sob seus dedos. Sei que é um homem honrado, justo, sei que trata todos com respeito, mesmo quando tenta parecer durão. O Sr. João soltou um som gutural ao sentir o toque dela, suas mãos grandes apertando com mais força a prateleira atrás dela. Mariana,
Seu nome saiu como uma prece dos lábios dele. Você é tão limpa. Sua alma é tão pura, e eu estou marcado pela vida, endurecido pela traição. Então me deixe suavizar essas marcas. Ela sussurrou, sua mão deslizando para a nuca dele, sentindo os fios entrelaçarem em seus dedos. O controle do Sr. João pareceu ruir completamente com aquele gesto. Num movimento rápido, ele envolveu a cintura dela com o braço, colando seus corpos, enquanto sua outra mão se enredava nos cabelos negros. Não deveria estar tão perto assim, ele murmurou, seus lábios a milímetros dos dela. Não deveria querer tanto. E mesmo assim está aqui, ela respondeu num sopro, sentindo o coração dele bater descontrolado contra seu peito. E mesmo assim estou aqui, ele concordou, sua voz embargada de emoção. Que Deus me ajude, mas não consigo mais lutar contra isso. O Sr. João inclinou a cabeça, seus lábios roçando levemente a têmpora de Mariana, descendo pela linha do rosto dela em uma carícia torturante. Sua barba bem aparada arranhava suavemente a pele delicada, arrancando um suspiro trêmulo dos lábios dela. Você merece mais, murmurou contra sua pele. Merece alguém sem cicatrizes, sem amarguras. Mas suas ações contradiziam suas palavras. Seus dedos se entrelaçavam com mais força nos cabelos negros dela, enquanto seu outro braço a mantinha firmemente contra seu corpo forte. Não quero outro alguém, Mariana respondeu, suas mãos pequenas agarrando a camisa dele. Quero você com suas cicatrizes, com suas amarguras. Um tremor percorreu o corpo do Sr. João. Ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, e o que viu ali, desejo, aceitação, algo mais profundo que não ousava nomear, fez seu último fio de resistência se romper. Perdoe-me, sussurrou, e finalmente, depois de tanto tempo lutando contra si mesmo, baixou seus lábios em direção aos dela. Mas antes que pudessem se tocar, um barulho na entrada do depósito os fez se separar bruscamente. O Sr. João se afastou como se tivesse levado um choque, passando as mãos trêmulas pelo rosto. Sr. João, a voz de um funcionário soou do lado de fora. O comprador de São Paulo chegou para a reunião. Já vou, respondeu, sua voz rouca traindo sua compostura habitual. Olhou uma última vez para Mariana, que ainda estava encostada nas prateleiras, os lábios entreabertos, as faces coradas, os olhos brilhando de desejo não consumado. Isso, ele começou, sua voz falhando. Isso não pode não dessa forma. Senhor João, ela tentou, dando um passo em sua direção. Não, ele ergueu uma mão, como se precisasse dessa barreira física para se conter. Você merece mais que um momento roubado num depósito. Merece tudo. Com estas palavras, girou nos calcanhares e saiu rapidamente, deixando Mariana sozinha com o coração aos saltos e a certeza de que, por mais que ele lutasse, o que sentia um pelo outro era maior que qualquer resistência. A noite já ia alta quando finalmente se recolheu aos seus aposentos. Parou junto à janela, seus olhos procurando inconscientemente a direção da casa dos funcionários. O vinho intocado em sua mesa era testemunha silencioso de sua inquietação. Como você consegue? Murmurou para a noite, pensando em Mariana. Como derruba tão facilmente todos os muros que construí? Passou as mãos pelo rosto cansado, revivendo cada momento no depósito. O toque delicado dela em seu rosto, a entrega em seus olhos escuros, a forma como seu corpo pequeno se encaixava perfeitamente junto ao seu. 5 anos, sussurrou para si mesmo. 5 anos construindo essa fortaleza, me convencendo que estava melhor sozinho. E você, um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Você chega e, com um único sorriso, faz tudo parecer tão simples. O vento da noite trazia o perfume dos vinhedos, misturado ao aroma doce das primeiras uvas maduras. Era o mesmo perfume que sentirá nos cabelos dela, quando a teve tão perto. A tradicional festa da colheita se aproximava.
Era costume na vinícola celebrar o início da safra com música, comida e dança. Uma tradição que o Sr. João mantinha mais por obrigação que por prazer, mas que este ano, pela primeira vez, fazia seu coração acelerar de expectativa. Carmen já começou os preparativos, perguntou ao capataz no dia seguinte, tentando soar casual. Sim, patrão. Ela e as outras mulheres já estão planejando as comidas. E o pessoal quer organizar a dança no terreiro, como nos outros anos. A dança. O Sr. João sentiu seu estômago dar um nó ao imaginar Mariana ali, seus cabelos negros soltos, rodopiando sob as luzes coloridas. Será que ela dançaria? Será que algum dos rapazes da colheita a tiraria para dançar? O pensamento o atingiu como um soco no estômago. A ideia de vê-la nos braços de outro fez seu maxilar travar. Diga a Carmen que quero supervisionar pessoalmente os preparativos este ano, disse, sua voz mais seca que o normal. Durante os dias que se seguiram, Mariana notou uma mudança no comportamento do Sr. João. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, supervisionando cada detalhe da festa com uma atenção quase obsessiva. Seus olhares se cruzavam com mais frequência, carregados de promessas não ditas. Na véspera da festa, ela o encontrou no depósito novamente. Estava guardando as ferramentas quando sentiu sua presença às suas costas. Você, ele pigarreou, sua voz rouca. Você virá à festa amanhã? Mariana sentiu o coração acelerar com a proximidade dele. Sim, Senhor João. Tia Carmen não me daria escolha, mesmo que eu quisesse faltar. Um silêncio denso se instalou entre eles. O Sr. João deu um passo à frente, e ela pôde sentir o calor emanando de seu corpo. A primeira dança, ele murmurou, tão baixo que ela mal pôde ouvir. Reserve para mim. Antes que ela pudesse responder, ele já havia partido, deixando apenas seu perfume no ar e o coração dela batendo descompassado. A noite da festa chegou trazendo uma brisa morna, incomum para aquela época do ano. O terreiro da vinícola estava decorado com lâmpadas coloridas que serpenteavam entre os postes, criando um cenário quase mágico. O aroma da comida de tia Carmen misturava-se ao perfume das uvas maduras, enquanto os músicos locais afinavam seus instrumentos. Mariana estava em seu quarto, o coração aos saltos enquanto se olhava no espelho pela 10ª vez. Tinha escolhido um vestido simples, mas bonito, azul como os olhos dele, pensou, corando com a própria ousadia. Os cabelos negros caíam soltos pelas costas, ainda úmidos do banho. Nossa Senhora! Exclamou tia Carmen ao vê-la sair do quarto. Que moça linda! Tem alguém especial que você quer impressionar, menina? Mariana baixou os olhos, suas faces queimando, mas foi salva de responder pelo chamado de tio José da varanda. O terreiro já estava cheio quando chegaram. Casais dançavam, crianças corriam entre as mesas, e o ar estava carregado de alegria e expectativa. Mas Mariana só conseguia procurar por ele. O Sr. João chegou pouco depois, e um sussurro coletivo percorreu a festa. Ele estava diferente, a costumeira formalidade substituída por uma camisa clara de mangas dobradas e calça escura bem cortada. Havia algo mais solto em sua postura normalmente rígida, uma aura de masculinidade crua que fez o coração de Mariana disparar ao vê-lo. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, como se soubessem exatamente onde procurar. Por um momento, o resto da festa pareceu desaparecer. O patrão está diferente hoje. Mariana ouviu uma das mulheres comentar. Nunca o vi assim em uma festa da colheita. A música começou, suave e envolvente. Mariana sentiu seu coração parar quando viu o Sr. João caminhar em sua direção, seus olhos azuis fixos nela com uma intensidade que fez suas pernas tremerem. Senhorita Mariana, sua voz grave soou próxima a seu ouvido. Acredito que me deve uma dança. Em silêncio, ela pousou sua mão trêmula sobre a que ele lhe estendia.
O toque de seus dedos calejados contra sua pele delicada fez um arrepio percorrer sua espinha. O Senhor João a conduziu ao centro do terreiro com uma elegância que ninguém esperaria de um homem tão austero. A música era lenta, um bolero antigo que falava de amor e saudade. Quando ele a tomou em seus braços, Mariana sentiu que o ar havia abandonado seus pulmões. Uma das mãos grandes e firmes envolveu sua cintura, enquanto a outra segurava sua com uma delicadeza surpreendente. Você está, ele começou, sua voz rouca próxima ao ouvido dela, absolutamente linda. O perfume dele a envolveu, uma mistura de colônia cara, sol e vinho que era unicamente sua. Mariana podia sentir os músculos do braço dele sob seus dedos, tensos como se ele também lutasse para manter o controle. Escolhi azul, ela sussurrou, sem ousar erguer os olhos, porque me lembra seus olhos. O Senhor João deixou escapar um som baixo, quase um gemido, e sua mão na cintura dela apertou levemente. Ao redor, os outros casais dançavam, mas para eles o mundo havia se reduzido àquele momento, àquela dança. Você não imagina, ele murmurou contra seus cabelos, o que faz comigo, Mariana? Como me tortura cada vez que passa pelos vinhedos, cada vez que sorri. Ela finalmente criou coragem para erguer o rosto, encontrando aqueles olhos azuis que tanto a perseguiam em sonhos. Estavam escurecidos de desejo, mas havia algo mais ali, uma vulnerabilidade que ele nunca demonstrara antes. Todos estão olhando, ela sussurrou, sentindo os olhares dos convidados sobre eles. Deixe que olhem. Sua voz saiu rouca, intensa. Não me importo mais. Não consigo mais fingir que não sinto. A música mudou, mas eles continuaram dançando no mesmo ritmo lento, perdidos um no outro. A mão dele em sua cintura a mantinha próxima, tão próxima que ela podia sentir seu coração batendo forte contra o peito. Senhor João, ela começou, mas ele a interrompeu. João, corrigiu suavemente. Apenas João. Não suporto mais ouvir essa formalidade em seus lábios. João, ela sussurrou seu nome pela primeira vez, e o som fez o coração dele falhar uma batida. Suas faces estavam coradas, e a proximidade entre eles era quase insuportável. Um burburinho crescente ao redor os fez perceber que eram o único casal ainda dançando, mesmo com a música já tendo mudado para um ritmo mais alegre. O Senhor João relutantemente afrouxou seu abraço, mas não soltou sua mão. Venha comigo, ele murmurou, guiando-a discretamente para longe da festa. Caminharam em silêncio pela trilha que levava aos vinhedos mais antigos. As luzes da festa foram ficando para trás, substituídas pelo brilho prateado da lua cheia que banhava as parreiras. O vestido azul de Mariana parecia quase etéreo sob a luz noturna. Pararam próximos a uma antiga parreira, cujos galhos formavam uma espécie de dossel natural sobre eles. O Senhor João finalmente soltou sua mão, apenas para erguer a sua própria e tocar suavemente o rosto dela. Você mudou tudo, confessou, sua voz grave carregada de emoção. Mudou meu mundo, minha vida mudou a mim. João, eu. Não, ele a interrompeu gentilmente, seu polegar traçando a curva do rosto dela. Deixe-me falar. Preciso que entenda, passei anos construindo muros ao meu redor, me convencendo que estava melhor assim, sozinho. E então você chegou, com seus olhos sinceros e seu sorriso puro, e começou a derrubar cada uma dessas paredes, uma a uma, sem nem perceber. Mariana tremeu sob seu toque, seus olhos escuros brilhando com lágrimas contidas. O Senhor João deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Me assusta, continuou, sua voz um sussurro rouco, o poder que você tem sobre mim. Como um simples olhar seu faz meu coração disparar, como seu perfume me persegue mesmo quando está longe. Também sinto mesmo, ela confessou, suas mãos pequenas pousando sobre o peito dele, sentindo seu coração acelerado. Desde o primeiro momento.
O senhor João envolveu o rosto dela com suas mãos grandes, como se segurasse a mais preciosa das relíquias. A lua banhava os traços delicados de Mariana, fazendo seus olhos escuros brilharem como as estrelas acima deles. Não posso mais lutar contra isso, murmurou, inclinando-se lentamente. Não quero mais. Seus lábios finalmente encontraram os dela, num beijo suave, quase reverente. Mariana sentiu suas pernas fraquejarem, e as mãos do senhor João desceram para sua cintura, mantendo-a firme contra seu corpo. O beijo foi se aprofundando lentamente, anos de desejo contido transformando-se em uma explosão de sentimentos. Os dedos dela se enredaram nos cabelos dele, sentindo a maciez dos fios, enquanto ele a apertava mais contra si, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quando finalmente se separaram, ofegantes, o senhor João encostou sua testa na dela. Minha Mariana, sussurrou com voz rouca de emoção. Minha doce Mariana. Um ruído distante de risadas vindas da festa os trouxe de volta à realidade. O senhor João se afastou levemente, mas manteve as mãos em sua cintura. Não será fácil, disse, seus olhos azuis intensos fixos nos dela. As pessoas vão falar. A sociedade local é tradicional, preconceituosa. Não me importo, ela respondeu com firmeza, suas mãos ainda no peito dele. Só me importo com você, com a gente. Ele sorriu então, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto sempre tão sério. Inclinou-se para beijá-la novamente, desta vez com mais urgência, mais paixão. Mariana correspondeu com igual intensidade, sentindo-se finalmente completa nos braços dele. Um trovão distante os fez se separar. Nuvens escuras começavam a encobrir a lua, prenunciando uma tempestade de verão. Precisamos voltar, ele murmurou contra seus lábios, visivelmente relutante em soltá-la. Mas antes, ele continuou, segurando o rosto dela entre suas mãos, quero que saiba que não há volta. Não para mim. Se começarmos isso. Um novo trovão ecoou, mais próximo agora. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, atravessando as folhas da parreira sobre eles. Sou um homem difícil, Mariana, sua voz estava rouca de emoção. Tenho meus fantasmas, minhas manias. Sou ciumento, possessivo. João, ela o interrompeu, colocando os dedos sobre seus lábios. Eu te aceito exatamente como você é. A chuva engrossou, mas nenhum dos dois fez menção de se mover. A água agora encharcava o vestido azul dela, colando ao corpo, e a camisa branca dele tinha se tornado praticamente transparente. Amanhã, ele murmurou, seus olhos percorrendo o rosto molhado dela com adoração. Amanhã mesmo vou conversar com seus tios. Quero fazer tudo direito, do jeito que você merece. E a vinícola? Ela perguntou, suas mãos pequenas agarradas à camisa encharcada dele. Os funcionários, a sociedade. Que falem, ele respondeu com firmeza, puxando-a mais para si. Você vale mais que qualquer fofoca, qualquer preconceito. Você é minha agora, e vou fazer questão que todos saibam disso. A chuva caía com força total agora, mas eles permaneciam ali, perdidos um no outro. O senhor João baixou seus lábios aos dela novamente, num beijo que tinha gosto de chuva e promessas. De repente, um grito cortou a noite. Mariana! Mariana! Onde você está? Era a voz de tia Carmen, preocupada com a tempestade. Meu Deus do céu! Menina! Você vai pegar uma pneumonia. O senhor João não pôde conter um sorriso contra os lábios de Mariana. Sua tia, murmurou, sempre tão oportuna. Mariana! Preciso ir, ela sussurrou, relutante em se afastar. Vá, ele respondeu, roubando mais um beijo rápido. Mas amanhã começamos nossa história de verdade. Mariana mal conseguiu dormir naquela noite.
Seus lábios ainda formigavam com a lembrança dos beijos dele. Seu corpo inteiro ansiava pelo calor dos braços fortes que a haviam envolvido. O vestido azul molhado jazia sobre a cadeira, uma prova silenciosa de que não tinha sido um sonho. O Senhor João também passou a noite em claro, revirando-se em sua cama na casa grande. A cada vez que fechava os olhos, via Mariana em seu vestido molhado, sentia o gosto doce de seus lábios, ouvia os pequenos suspiros que ela deixava escapar quando a beijava. O amanhecer os encontrou já despertos. Mariana ajeitou os cabelos negros com mais cuidado que o normal, suas mãos tremendo levemente ao escolher um vestido simples, mas que sabia que o agradaria. Ele a esperava entre as parreiras, próximo ao local onde trabalharia naquela manhã. Ao vê-la se aproximar, seus olhos azuis ganharam uma intensidade ardente, refletindo o desejo que o consumia. Mariana. Seu nome saiu como uma prece rouca de seus lábios. Em 3 passos largos, estava junto dela. Suas mãos grandes tomaram seu rosto com uma delicadeza que contrastava com a urgência de seu olhar. Passei a noite inteira sonhando com você, confessou, sua voz grave fazendo-a tremer. Com seu gosto, seu perfume. João, ela sussurrou, suas mãos pequenas pousando no peito dele, sentindo seu coração descompassado. Ele baixou seus lábios aos dela com urgência, um beijo ardente que a fez derreter em seus braços. Suas mãos desceram para sua cintura, apertando-a contra si com possessividade. Você desperta algo em mim que não consigo controlar, murmurou contra seus lábios, sua voz rouca de desejo. Faz meu sangue ferver nas veias. Mariana deixou escapar um gemido suave quando ele começou a traçar beijos por seu pescoço. As mãos dela se entrelaçaram nos cabelos dele, sentindo os fios entre seus dedos. João, precisamos, ela tentou dizer, mas sua voz falhou quando sentiu os dentes dele roçarem levemente sua pele sensível. Eu sei, ele respondeu com um suspiro torturado, forçando-se a se afastar minimamente. Eu sei, quero fazer tudo direito com você. Quero te respeitar, te honrar. Mas seus olhos, escurecidos de desejo, traíam suas palavras. Suas mãos ainda apertavam a cintura dela como se não conseguisse soltá-la. Te honrar, ele repetiu, sua voz rouca traindo o esforço para se controlar. Mas você não imagina como é difícil quando tudo o que quero é. Suas palavras foram interrompidas pelo som de passos próximos. O Senhor João respirou fundo, dando um passo para trás, embora suas mãos relutassem em soltar a cintura dela. Esta noite, murmurou, seus olhos fixos nos lábios dela, agora vermelhos de seus beijos. Quero te levar para jantar. Só nós dois. O dia se arrastou numa tortura doce para ambos. Cada vez que seus caminhos se cruzavam pelos vinhedos, a eletricidade entre eles era quase palpável. O Senhor João a observava trabalhar de longe, seus olhos seguindo cada movimento dela com uma intensidade que fazia Mariana corar. Durante uma inspeção nas parreiras, ele a encontrou sozinha entre os corredores de uvas. Sem dizer uma palavra, puxou-a para trás de uma parreira mais antiga, pressionando-a contra o tronco nodoso. Não aguento mais, confessou, sua respiração já alterada. Preciso. Seus lábios encontraram os dela com urgência, suas mãos grandes deslizando por suas costas, moldando-a contra seu corpo. Mariana correspondeu com igual ardor, seus dedos se enredando nos cabelos dele. João. Ela suspirou quando ele abandonou seus lábios para traçar beijos por seu pescoço. Alguém pode. Não me importo, ele murmurou contra sua pele, arrancando arrepios dela. Não consigo pensar em mais nada quando estou perto de você. Suas mãos apertaram a cintura dela com mais força, e um gemido rouco escapou de sua garganta quando sentiu os dedos delicados dela arranhando levemente sua nuca. Você me faz perder o juízo, confessou, sua voz embargada de desejo. Me faz esquecer quem sou, minha posição, tudo.
O som distante de vozes os fez congelar. O senhor João encostou sua testa na dela, ambos ofegantes. Esta noite, prometeu, roubando mais um beijo rápido antes de se afastar. Esta noite seremos apenas nós dois. O senhor João a levou ao único restaurante refinado da cidade, um local pequeno e discreto, com iluminação suave e música ao piano. Mariana usava um vestido preto simples, mas que delineava suas curvas de uma forma que fez a respiração dele falhar quando a viu. Você está, ele começou, sua voz rouca enquanto puxava a cadeira para ela, seus dedos roçando propositalmente o ombro descoberto de Mariana. Absolutamente deslumbrante. O toque sutil fez um arrepio percorrer sua espinha. Ela notou como os olhos dele escureceram ao perceber sua reação, como suas mãos se fecharam em punhos num esforço visível de autocontrole. O jantar transcorreu numa atmosfera carregada de tensão. Cada vez que seus olhares se encontravam por sobre as taças de vinho, o ar entre eles parecia eletrizado. Os dedos dele ocasionalmente tocavam os dela ao passar o pão, ao servir mais vinho, e cada contato, por mais inocente, fazia o coração de ambos disparar. Você tremeu, ele observou numa dessas vezes, sua voz um sussurro rouco. Seu toque, ela confessou, corando. Faz minha pele queimar. O senhor João fechou os olhos por um momento, como se precisasse reunir forças. Quando os reabriu, estavam ainda mais escuros de desejo. Vamos dar uma volta, sugeriu, já se levantando e estendendo a mão para ela. Preciso de ar. A noite estava clara, com uma brisa morna que agitava suavemente os cabelos soltos de Mariana. Caminharam em silêncio até um pequeno jardim próximo, onde o perfume das flores se misturava ao aroma de uvas maduras que vinha dos vinhedos distantes. Mariana, ele murmurou, puxando-a para seus braços assim que se viram sozinhos. Você não tem ideia do que faz comigo. Suas mãos grandes deslizaram por suas costas, uma delas subindo para sua nuca enquanto a outra mantinha firmemente pela cintura. Os lábios dele encontraram os dela com uma urgência que fez suas pernas fraquejarem. O beijo se aprofundou rapidamente, a paixão entre eles explodindo como uma tempestade de verão. As mãos grandes do senhor João deslizaram possessivas pela cintura de Mariana, pressionando-a ainda mais contra seu corpo forte. Um gemido rouco escapou de sua garganta quando sentiu os dedos delicados dela se entrelaçando em seus cabelos. Você não sabe, ele murmurou contra seus lábios, sua voz embargada de desejo, o quanto eu quero, o quanto eu preciso. Seus lábios desceram pelo pescoço dela, provocando arrepios por onde passavam. Mariana inclinou a cabeça para trás, completamente rendida às sensações que ele despertava. João, suspirou, e o som de seu nome nos lábios dela quase quebrou seu último fio de controle. Deus, Mariana, ele respirou pesadamente, suas mãos apertando a cintura dela com mais força. Você me faz perder a razão, me faz esquecer quem sou. Num movimento repentino, pressionou-a contra o muro do jardim, seu corpo forte moldando-se ao dela perfeitamente. O contraste entre a pedra fria em suas costas e o calor do corpo dele fez Mariana soltar um suspiro trêmulo. Quero fazer tudo direito com você, ele confessou, sua voz rouca junto ao ouvido dela. Quero te respeitar, te honrar, mas você me deixa louco. Suas palavras foram interrompidas quando sentiu os dedos dela deslizarem por seu peito, por cima da camisa. O toque, mesmo sobre o tecido, enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Mariana, advertiu, sua voz mais grave que o normal. Não me tente assim. Se você continuar, sua voz saiu entrecortada, o azul de seus olhos quase negro de desejo. Não vou conseguir, não vou poder. Como resposta, ela se ergueu na ponta dos pés e roçou seus lábios no pescoço dele, bem próximo à sua orelha. O senhor João deixou escapar um som gutural, primal, suas mãos grandes apertando a cintura dela com força renovada. Você brinca com fogo, pequena,
murmurou roucamente, virando o rosto para capturar seus lábios num beijo profundo, devastador. Uma de suas mãos subiu para a nuca dela, enredando-se nos cabelos negros, mantendo-a exatamente onde queria. O beijo tinha gosto de vinho e promessas, de desejo e contenção. Quando finalmente se separaram, ofegantes, o Senhor João encostou sua testa na dela. Preciso te levar para casa, disse com voz rouca, embora suas mãos se recusassem a soltá-la. Antes que eu perca completamente o controle, completou com voz rouca, forçando-se a dar um passo para trás, embora cada fibra de seu ser protestasse com o distanciamento. Não quero ir, Mariana confessou num sussurro, seus olhos escuros brilhando de desejo na noite. Eu também não quero te deixar ir, ele respondeu, passando as mãos pelos cabelos num gesto nervoso. Mas preciso. Porque te quero da maneira certa, Mariana. Te quero completamente, para sempre e por isso mesmo preciso fazer tudo direito. Suas mãos grandes emolduraram o rosto dela com delicadeza, seus polegares acariciando suas faces coradas. Você merece mais que um momento de paixão num jardim escuro. Merece ser cortejada, respeitada. João, ela suspirou, inclinando o rosto contra o toque dele. Me deixe fazer isso direito, pediu, depositando um beijo suave em sua testa. Me deixe te conquistar da maneira correta, mesmo que isso me mate por dentro cada vez que tenho que me afastar de você assim. O caminho de volta foi uma doce tortura. No carro, o Senhor João mantinha uma das mãos no volante e a outra segurava a de Mariana, seu polegar traçando círculos suaves em sua palma, enviando arrepios por todo o seu corpo. Preciso te contar um segredo, ele murmurou, sua voz rouca quebrando o silêncio carregado de tensão. Toda noite, antes de dormir, revivo cada momento com você. O jeito que sorri, o brilho nos seus olhos, o perfume dos seus cabelos. Mariana sentiu o coração acelerar. A confissão dele, tão íntima, fez seu corpo inteiro queimar. Também penso em você, confessou num sussurro. Em suas mãos sua voz no modo como me olha. O Senhor João apertou o volante com mais força, seus nós dos dedos ficando brancos com o esforço de manter o controle. Quando chegaram à casa dos tios, ele desceu para abrir a porta do carro para ela. O cavalheirismo do gesto foi quebrado pela urgência com que a puxou para seus braços assim que ela saiu do veículo. Só mais um beijo, murmurou contra seus lábios. Só mais um para eu poder dormir essa noite. Mas um beijo se transformou em vários, cada vez mais profundos, mais urgentes. As mãos dele deslizaram por suas costas, moldando-a contra seu corpo, enquanto ela se agarrava à sua camisa como se fosse sua única âncora com a realidade. Mariana, ele gemeu quando ela mordiscou levemente seu lábio inferior. Você vai me enlouquecer. Preciso ir, ele murmurou contra os lábios dela, mas suas mãos grandes continuavam possessivas em sua cintura. Preciso ir agora, ou não vou conseguir mais. Mariana assentiu levemente, embora seus dedos ainda estivessem agarrados à camisa dele, sentindo o coração acelerado sob o tecido. Amanhã, ele prometeu, sua voz rouca de desejo contido. Amanhã vou te buscar para um passeio. Quero te mostrar meu lugar favorito na vinícola. Inclinou-se para um último beijo, que pretendia ser suave, mas se transformou em algo muito mais profundo quando ela suspirou contra seus lábios. O Senhor João deixou escapar um som gutural do fundo da garganta. Você não tem ideia, sussurrou, seus lábios descendo pelo pescoço dela, do que faz comigo quando suspira assim. João, ela gemeu baixinho quando sentiu os dentes dele roçarem levemente sua pele sensível. Não diga meu nome desse jeito, ele pediu com voz embargada, forçando-se a se afastar minimamente. Ou não vou conseguir te deixar ir. Um brilho travesso surgiu nos olhos escuros dela. João, sussurrou novamente, deliberadamente, e sorriu ao vê-lo fechar os olhos com força. Você me testa além dos limites.
Pequena, advertiu, mas havia um sorriso em sua voz. Segurou o rosto dela entre as mãos, depositando um último beijo, desta vez suave, reverente. Vá, antes que eu perca completamente a razão. Naquela noite, deitada em sua cama, Mariana não conseguia parar de reviver cada momento. Seus lábios ainda formigavam dos beijos dele, sua pele ainda queimava nos lugares onde as mãos fortes a haviam tocado. Mas não era apenas desejo que fazia seu coração bater descompassado. Era a maneira como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O jeito como suas mãos grandes podiam ser tão fortes e ao mesmo tempo tão delicadas ao tocá-la. Como sua voz grave ficava mais suave quando falava com ela, mesmo mantendo aquele tom de comando que a fazia tremer por dentro. Na casa grande, o senhor João também estava inquieto. Serviu-se de uma dose de vinho, mas nem o sabor forte de sua melhor safra conseguia apagar o gosto dos lábios dela. Parou junto à janela, observando as luzes da casa dos funcionários ao longe. Não era apenas o desejo que o consumia, embora este fosse forte o suficiente para deixá-lo à beira da loucura. Era algo mais profundo, mais significativo. Era o jeito como ela o fazia querer ser um homem melhor. Como seu sorriso iluminava até os cantos mais escuros de sua alma. Como sua doçura natural começava a derreter o gelo que ele construíra ao redor de seu coração. Você está me transformando, murmurou para a noite, um sorriso suavizando suas feições normalmente austeras. E pela primeira vez na vida, não tenho medo dessa mudança. Os dias na vinícola foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. Cada amanhecer trazia novas descobertas um sobre o outro. O senhor João começou a notar como Mariana mordia o lábio inferior quando estava concentrada na seleção das uvas, como seus olhos brilhavam quando ela aprendia algo novo sobre vinificação, como suas mãos pequenas tinham desenvolvido calos de tanto trabalhar, calos que ele beijava com reverência quando estavam sozinhos. Mariana, por sua vez, aprendeu a ler cada nuance do homem que amava. O modo como ele passava a mão pelos cabelos quando estava preocupado, como seus olhos azuis escureciam não só de desejo, mas também de orgulho quando ela dominava uma nova técnica na vinícola, como sua voz grave ficava mais suave ao explicar-lhe os segredos do vinho. Numa tarde particularmente quente de março, ele a levou até sua adega particular, um lugar que poucos tinham permissão para entrar. Quero te mostrar algo, murmurou, guiando-a entre as prateleiras antigas. A mão grande segurava dela com firmeza, seu polegar acariciando inconscientemente a pele que já não era mais tão macia quanto antes. Parou abruptamente, notando os pequenos calos nos dedos delicados. Levou a mão dela aos lábios, beijando cada marca deixada pelo trabalho duro. Não quero mais ver suas mãos machucadas assim. Sua voz saiu rouca de emoção. Você não precisa mais trabalhar na colheita, Mariana. Quero cuidar de você, te dar tudo o que merece. João, ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. Deixe-me fazer isso, pediu, seus olhos azuis intensos fixos nos dela. Deixe-me te proteger, te dar uma vida confortável. Você pode ajudar na administração se quiser, mas não quero mais ver essas mãos delicadas calejadas pelo trabalho pesado. Suas mãos grandes emolduraram o rosto dela com ternura. Você transformou minha vida, meu amor. Me fez querer ser mais, dar mais ser o homem que você merece. Mas João, ela tentou argumentar, embora seu coração derretesse com carinho na voz dele. Não quero que pensem que estou me aproveitando. Olhe para mim, ele pediu, sua voz grave carregada de emoção. Durante 5 anos, construí uma vida baseada na solidão. Convenci a mim mesmo que era melhor assim, que nunca mais deixaria alguém entrar. Seus olhos brilhavam com uma vulnerabilidade que ela raramente via. E então você chegou, sem aviso, derrubando cada muro que construí. Seus dedos acariciaram o rosto dela com reverência. Nunca planejei isso, Mariana.
Nunca guardei vinho para ocasiões especiais. Nunca pensei em compartilhar minha vida novamente. Mas agora sua voz falhou levemente. Agora não consigo mais imaginar estes corredores sem você, esta vinícola sem seu sorriso, minha vida sem sua presença. Tenho medo, ele admitiu num sussurro rouco, palavras que jamais pensou que diria. Medo de quanto você já significa para mim. De como não consigo mais imaginar um só dia sem ver seu sorriso, sem ouvir sua voz. Uma de suas mãos desceu para a cintura dela, puxando-a para mais perto, como se precisasse da proximidade física para continuar. Às vezes acordo no meio da noite, continuou, sua voz grave e embargada de emoção, e meu primeiro pensamento é você. Se está dormindo bem, se está com frio, se também sonha comigo como eu sonho com você. Mariana ergueu a mão para tocar seu rosto, sentindo a barba bem aparada sob seus dedos. O senhor João fechou os olhos ao seu toque, deixando escapar um suspiro trêmulo. Nunca pensei que seria capaz de sentir isso de novo, confessou, inclinando o rosto contra a mão dela. Na verdade, nunca senti algo assim antes. Tão forte, tão avassalador. Abriu os olhos, e o azul intenso estava mais escuro, mais profundo, repleto de uma emoção que fez o coração dela falhar uma batida. E agora não consigo mais fingir que posso viver sem você. Não consigo mais. Não consigo mais fingir que te ver trabalhando sob o sol não me mata por dentro. Sua voz saiu rouca, quebrada. Que não sonho em te dar uma vida diferente, em te ver morando na casa grande, transformando aquele lugar frio no lar que nunca foi. Suas mãos grandes tremiam ao emoldurar o rosto dela novamente, e Mariana pôde ver o quanto aquela confissão lhe custava, o quanto aquele homem forte e controlado estava se permitindo ser vulnerável com ela. Sei que é cedo, continuou, seu polegar acariciando a face dela com adoração. Sei que deveria esperar mais, que as pessoas vão falar, mas Mariana, sua voz falhou ao dizer seu nome. Eu te amo. Te amo de um jeito que me assusta, que me tira o sono, que faz meu coração doer só de pensar em passar mais um dia sem você ao meu lado. Sei que é cedo, continuou, seu polegar acariciando a face dela com adoração. Sei que deveria esperar mais, que as pessoas vão falar, mas Mariana, sua voz falhou ao dizer seu nome. Eu te amo. Te amo de um jeito que me assusta, que me tira o sono, que faz meu coração doer só de pensar em passar mais um dia sem você ao meu lado. Os olhos dele, sempre tão controlados, agora brilhavam com lágrimas contidas. Casa comigo, sussurrou, as palavras saindo como uma prece. Não porque é o certo, não por querer possuir seu corpo, embora Deus sabe como te desejo, não apenas porque quero te dar uma vida melhor, mas porque quero você por inteira, para mim. Porque não consigo mais respirar direito quando você não está perto. Porque a ideia de passar mais um dia sem ter você completamente em minha vida me parece insuportável. Mariana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Suas mãos pequenas subiram para tocar o rosto dele, sentindo a barba bem aparada sob seus dedos trêmulos. João, sussurrou, sua voz embargada de emoção. Eu também te amo. Te amo de um jeito que nunca pensei ser possível amar alguém. Cada parte de mim anseia por você, seu toque, sua voz, seu olhar. Ergueu-se na ponta dos pés, aproximando seus lábios dos dele. Também não consigo mais viver sem você. Também te desejo com uma intensidade que me assusta, quero ser sua, completamente sua. Suas mãos deslizaram pela nuca dele, arranhando levemente a pele sensível, sentindo-o estremecer ao seu toque. Sim, quero me casar com você. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero fazer parte da sua vida, do seu mundo. Quero ser sua mulher, sua companheira, sua amante. O senhor João deixou escapar um som gutural antes de tomar seus lábios num beijo profundo, devastador, suas mãos grandes apertando-a contra si como se quisesse fundir seus corpos ali mesmo. O beijo se aprofundou, carregado de promessas e desejo.
As mãos grandes dele deslizaram por suas costas, uma subindo até sua nuca enquanto a outra mantinha firmemente pela cintura. O calor do corpo dele, seu perfume másculo mesclado ao aroma do vinho da adega, fazia a cabeça de Mariana girar. Minha, ele murmurou contra seus lábios, sua voz rouca de emoção e desejo. Finalmente minha. Sua, ela confirmou num suspiro, sentindo-o estremecer com a palavra. Sempre sua. O senhor João se afastou minimamente, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. O azul profundo de seu olhar estava escurecido de uma emoção tão intensa que fez o coração dela falhar uma batida. Quero fazer tudo direito, disse, sua voz grave carregada de promessas. Vou te dar o anel mais bonito, fazer o pedido formal aos seus pais, fazer você ter o casamento dos seus sonhos. E depois, ele continuou, suas mãos grandes acariciando o rosto dela com adoração. Quero te trazer para a casa grande. Transformá-la em nosso lar. Ver você fazendo aqueles corredores vazios ganharem vida com sua presença. Baixou os lábios para roçar suavemente o pescoço dela, arrancando um suspiro trêmulo de seus lábios. Quero acordar todo dia com você nos meus braços, tomar café da manhã juntos na varanda, ver você cuidando do jardim. João, ela sussurrou, derretendo-se ao toque dele. Mas até lá, sua voz saiu rouca, controlada. Vou ter que me contentar em sonhar com você todas as noites. Em imaginar como será quando finalmente... Interrompeu-se, depositando um beijo ardente nos lábios dela. Quando se afastou, havia em seu olhar uma promessa ardente que parecia roubar o fôlego dela. Vamos fazer isso direito, repetiu, mais para si mesmo que para ela. Você merece tudo, merece o mundo. E você? Ela perguntou suavemente, suas mãos pousadas no peito dele, sentindo seu coração acelerado. O que você merece, João? Ele fechou os olhos por um momento, visivelmente tocado pela pergunta. Quando os reabriu, o azul intenso brilhava com uma emoção crua. Você já me deu mais do que jamais sonhei merecer, confessou, sua voz rouca. Me devolveu a capacidade de sonhar, de desejar, de amar. Suas mãos grandes deslizaram pela cintura dela, puxando-a mais para perto. E agora só quero uma coisa: fazer você feliz. Ver seu sorriso todas as manhãs, ouvir sua risada ecoando pela casa, sentir seu perfume nos meus lençóis. Vai ser difícil esperar, ela sussurrou, corando levemente com a própria ousadia. O senhor João deixou escapar um som grave, quase um gemido. Você não imagina o quanto, murmurou, seus lábios roçando a têmpora dela. Cada dia vai ser uma tortura doce, mas quando finalmente for minha. O pedido formal aconteceu num jantar íntimo na casa grande. O senhor João, sempre tão controlado em suas emoções, surpreendeu a todos com um discurso que vinha direto do coração. Sua voz grave tremeu levemente ao falar de como Mariana havia transformado sua vida, devolvido cor ao seu mundo, feito seu coração, há tanto tempo adormecido, voltar a sonhar. Ela me ensinou, disse aos pais dela, seus olhos azuis brilhando de emoção, que a vida é mais que trabalho e obrigações. Que a beleza em compartilhar os pequenos momentos, em construir sonhos juntos, em permitir-se amar novamente. As semanas que se seguiram foram de descobertas profundas. Entre os preparativos do casamento, encontravam momentos preciosos para conhecerem mais um do outro. O senhor João descobriu que Mariana cantarolava baixinho enquanto trabalhava, que tinha um sorriso especial quando falava do futuro deles, que seus olhos escuros brilhavam de uma forma única quando o via chegar. Mariana aprendeu a ler cada nuance dele, quando precisava de silêncio após um dia difícil, como seus olhos se suavizavam ao falar dos planos para a vinícola, o jeito como sua voz ficava mais grave quando estava emocionado. Às vezes, ele confessou numa tarde, enquanto caminhavam pelos vinhedos, me pego pensando em como será nossa vida juntos. Em como será ouvir seus passos pela casa, ter seu perfume nos meus lençóis, compartilhar não só a cama,
mas os sonhos, as preocupações a vida inteira. Também sonho com isso, Mariana respondeu, suas faces corando levemente. Com nossos cafés da manhã juntos, nossas conversas à noite com o momento em que finalmente serei sua esposa. O senhor João parou de caminhar, puxando-a para seus braços. O azul de seus olhos ganhou uma profundidade inquietante ao fitá-la, mesclando amor e desejo de uma forma que fez o coração dela disparar. Minha esposa, repetiu, sua voz rouca de emoção. Não só para compartilhar minha casa e minha vida, mas para ter você por inteiro, para poder te amar como venho sonhando há meses. Suas mãos grandes acariciaram o rosto dela com ternura, enquanto seus olhos transmitiam promessas mais ardentes. Quero conhecer cada parte de você, meu amor. Cada sorriso, cada suspiro. Quero ser o homem que vai te fazer feliz em todos os sentidos. Mariana estremeceu com a intensidade daquelas palavras, sentindo seu corpo responder ao toque dele enquanto seu coração transbordava de amor. Já me faz feliz, sussurrou, erguendo-se na ponta dos pés para roçar seus lábios nos dele. E mal posso esperar para ser sua de todas as formas possíveis. O beijo que se seguiu foi ao mesmo tempo terno e apaixonado, suas bocas se encontrando com a familiaridade de quem se conhece profundamente, mas também com a urgência de quem ainda tem muito a descobrir. Na véspera do casamento, o senhor João a encontrou na adega antiga, onde tudo começou. Ela estava ali, tocando distraidamente os barris de carvalho, perdida em pensamentos. Não deveria estar aqui, ele murmurou, sua voz grave ecoando no ambiente fechado. Dizem que dá azar ver a noiva antes do casamento. Mas seus pés o levaram até ela mesmo assim, como se seu corpo tivesse vontade própria. Suas mãos grandes pousaram suavemente nos ombros dela, e ele a sentiu estremecer ao seu toque. Estava lembrando, Mariana confessou num sussurro, da primeira vez que ficamos sozinhos aqui, do modo como você me ensinou sobre as uvas, como sua voz ficava rouca quando chegava perto demais. Como era impossível me concentrar, ele completou, seus lábios roçando a curva do pescoço dela, com você tão perto, seu perfume me enlouquecendo. Virou-a delicadamente para si, seus olhos azuis encontrando os dela com uma mistura de amor profundo e desejo contido. Amanhã, murmurou, sua voz embargada de emoção, vou te fazer as promessas mais importantes da minha vida. Não só de te amar e proteger, mas de dedicar cada dia a te fazer feliz. A ser o homem que você merece. E depois, ele continuou, suas mãos subindo para emoldurar o rosto dela. Depois vou te levar para casa. Nossa casa. E finalmente, sua voz falhou, tomado pela emoção e pelo desejo que aquele pensamento provocava. Mariana sentiu o tremor nas mãos fortes dele, viu o azul de seus olhos escurecer com promessas silenciosas. Já imaginei tantas vezes, ela confessou num sussurro, suas mãos pequenas pousando no peito dele, sentindo seu coração acelerado. Como será quando finalmente estivermos sozinhos, quando não precisarmos mais nos conter? O senhor João deixou escapar um som grave, quase um gemido. Não me tente assim, murmurou, encostando sua testa na dela. Já é difícil demais esperar até amanhã. E se não esperássemos, ela sussurrou, seus lábios perigosamente próximos aos dele. Ele fechou os olhos com força, seu maxilar tenso com o esforço de se controlar. Não, disse firmemente, embora suas mãos a apertassem com mais força. Quero fazer tudo direito com você. Amanhã você será minha esposa. E então vou poder te amar como você merece, sem pressa, sem medo. Como eu mereço, ela provocou suavemente, seus dedos traçando o contorno da camisa dele. E como seria isso, João? Ele prendeu a respiração, suas pupilas dilatando visivelmente. Mariana, advertiu, sua voz mais rouca que nunca. Não brinque assim comigo. Não hoje. Não estou brincando, ela sussurrou, erguendo os olhos para ele. Quero saber.
Quero ouvir o que você planeja. O Sr. João segurou o rosto dela entre as mãos, seu olhar intenso mesclando amor e desejo. Quero te amar devagar, murmurou, sua voz grave carregada de promessas. Conhecer cada centímetro do seu corpo, descobrir o que faz você suspirar, o que faz você tremer. Seus lábios roçaram levemente o pescoço dela. Quero te mostrar quanto te desejo, quanto te amo. Quero fazer você se sentir a mulher mais amada do mundo. Mariana sentiu seu corpo inteiro queimar com aquelas palavras, com a promessa implícita naquela voz rouca. Mas agora, ele continuou, forçando-se a se afastar minimamente. Preciso te deixar ir. Porque se ficar mais um minuto aqui, com você me olhando assim. Vá, ele sussurrou, depositando um último beijo suave em seus lábios. Amanhã você será minha esposa. E então teremos todo o tempo do mundo. O casamento aconteceu ao entardecer, nos vinhedos da família. O sol poente tingia o céu de dourado, criando uma atmosfera quase mágica entre as parreiras antigas. Quando Mariana surgiu no início do corredor improvisado, o Sr. João sentiu seu coração parar. O vestido branco abraçava suas curvas suavemente, seus cabelos negros enfeitados com pequenas flores brancas. Mas foram seus olhos, brilhando de amor e promessas, que fizeram sua respiração falhar. Os votos foram trocados com vozes embargadas de emoção. As mãos de ambos tremiam ao trocar as alianças. E quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo que trocaram carregava todo o amor e desejo contido dos últimos meses. A festa passou como um borrão para os noivos. Cada olhar trocado, cada toque casual, cada momento que os aproximava da hora em que finalmente ficariam sozinhos parecia carregado de eletricidade. Quando finalmente chegaram à casa grande, agora deles, o Sr. João parou antes de abrir a porta. Permita-me, murmurou, tomando-a nos braços. Mariana deixou escapar um pequeno suspiro de surpresa, envolvendo o pescoço dele com seus braços. Ao cruzar a soleira, ele a colocou suavemente no chão, mas manteve as mãos em sua cintura. Seus olhos azuis, com a intensidade de uma tempestade noturna, encontraram os dela. Minha esposa, sussurrou, sua voz rouca de emoção e antecipação. Minha, ele repetiu, uma de suas mãos grandes subindo para acariciar o rosto dela com reverência. Finalmente minha. Seus lábios encontraram os dela num beijo diferente de todos os outros, sem a necessidade de se conter, sem o medo de ir longe demais. As mãos dele deslizaram por suas costas, sentindo a delicadeza do vestido de noiva, ansiando pelo que havia por baixo. João, ela suspirou contra seus lábios, sentindo-o estremecer ao som de seu nome. Deixe-me olhar para você, ele pediu, sua voz rouca de desejo enquanto se afastava minimamente. Seus olhos percorreram cada detalhe dela, fazendo Mariana corar com a intensidade de seu olhar. Tão linda, e agora minha esposa. Com dedos surpreendentemente gentis para mãos tão fortes, começou a soltar os botões delicados de seu vestido, cada movimento lento e deliberado, como se quisesse guardar cada segundo daquele momento na memória. Sonhei tanto com isso, confessou, sua voz um sussurro rouco enquanto seus lábios traçavam um caminho pela curva do pescoço dela. Com poder te amar completamente, sem barreiras. O vestido deslizou suavemente, revelando aos poucos a pele que ele tanto ansiara tocar. O Sr. João prendeu a respiração, seus olhos escurecendo ainda mais ao contemplá-la. Você é perfeita, murmurou, sua voz embargada de desejo e amor. Suas mãos grandes tremiam levemente ao tocá-la, como se ela fosse feita da mais delicada porcelana. Mariana também tremia, mas não de medo. Era a antecipação, o desejo contido por tanto tempo, o amor transbordando em seu peito que fazia seu corpo inteiro vibrar sob o toque dele. Quero sentir você, sussurrou, suas mãos pequenas começando a desabotoar a camisa dele com dedos trêmulos.
O senhor João deixou escapar um som gutural quando sentiu os dedos dela tocarem seu peito nu. Vou te amar devagar, prometeu com voz rouca, tomando-a nos braços. Vou te mostrar o quanto esperei por este momento, o quanto te desejo, o quanto te amo. Carregou-a para o quarto, agora iluminado apenas pela luz suave de velas, os lençóis brancos de linho esperando para recebê-los em sua primeira noite como marido e mulher. Deitou-a com delicadeza sobre os lençóis brancos, parando um momento para admirá-la. A luz das velas brincava sobre sua pele, criando sombras douradas que o faziam querer memorizar cada detalhe. Não sabe por quanto tempo sonhei com este momento, confessou, sua voz grave carregada de emoção enquanto se deitava ao seu lado. Com poder te tocar assim, te amar assim. Seus lábios encontraram os dela num beijo profundo, apaixonado, enquanto suas mãos grandes exploravam pela primeira vez a pele macia que tanto desejara. Mariana arqueou-se ao seu toque, deixando escapar pequenos suspiros que o enlouqueciam. João, ela sussurrou seu nome como uma prece quando os lábios dele começaram a traçar um caminho ardente por seu pescoço, descendo mais e mais. Quero conhecer cada parte de você, murmurou contra sua pele. Cada suspiro, cada tremor. Suas mãos fortes a moldavam com adoração, descobrindo aos poucos os lugares que a faziam estremecer, que arrancavam suspiros mais profundos de seus lábios. Mariana sentia seu corpo inteiro queimar sob os toques e beijos dele. Suas mãos pequenas exploravam os músculos fortes das costas do marido, sentindo-o estremecer quando suas unhas o arranhavam levemente. Nunca senti nada tão intenso, ele confessou com voz rouca junto ao seu ouvido. Me faz perder todo o controle. Não quero que se controle, ela sussurrou, puxando-o para mais um beijo profundo. Não mais. O senhor João gemeu contra seus lábios, suas mãos grandes descendo possessivas pelo corpo dela, reivindicando cada centímetro como seu. O calor entre eles crescia, transformando-se numa fogueira que ameaçava consumi-los. Minha esposa, murmurou entre beijos cada vez mais intensos. Minha Mariana. Quando finalmente se tornaram um só, o mundo pareceu parar. Seus olhares se encontraram, azul profundo mergulhando no escuro dos olhos dela, e havia tanto amor, tanto desejo, tanta entrega naquele momento que palavras se tornaram desnecessárias. O prazer os envolveu como ondas, cada vez mais intensas. As mãos dele a seguravam com força e delicadeza, seus lábios nunca deixando os dela por muito tempo, como se precisasse de seu gosto, de sua respiração entrecortada para viver. Te amo, ele sussurrou contra seus lábios, sua voz embargada pela emoção e pelo desejo. Te amo tanto. Mariana respondeu arqueando-se contra ele, suas mãos apertando seus ombros fortes, seus lábios buscando os dele com urgência renovada. Cada movimento os levava mais perto do êxtase, cada toque aprofundava sua conexão. O senhor João a observava em admiração, gravando em sua memória cada expressão de prazer que cruzava seu rosto delicado, cada suspiro que escapava de seus lábios. Nunca havia sentido algo tão profundo, tão completo. Quando o clímax finalmente os alcançou, foi como se o mundo explodisse em 1000 estrelas. Seus corpos tremeram juntos, seus nomes escapando em sussurros ofegantes de seus lábios. Depois, ainda conectados, ele a envolveu em seus braços fortes, seus lábios depositando beijos suaves em sua testa úmida. Minha vida, murmurou contra sua pele. Meu amor. O senhor João a mantinha em seus braços, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas nuas, enquanto seus lábios depositavam beijos leves em seus cabelos. O corpo de Mariana ainda vibrava com as sensações vividas, aconchegada contra o peito forte do marido. Tão perfeita, ele murmurou, sua voz ainda rouca de emoção. Ainda não acredito que é realmente minha. Mariana ergueu o rosto para olhá-lo, encontrando seus olhos azuis cheios de amor e satisfação. Sua, confirmou num sussurro, beijando seu queixo. Completamente sua.
Ele capturou seus lábios num beijo lento, profundo, que logo reacendeu o desejo entre eles. Suas mãos grandes voltaram a explorar o corpo dela com renovada urgência. Nunca vou me cansar de te amar, confessou contra seus lábios. De te tocar, de te fazer minha. A noite ainda era longa, e eles tinham todo o tempo do mundo para se amarem, para se descobrirem, para selarem sua união não apenas com palavras e promessas, mas com toques, beijos e suspiros que falavam mais que qualquer palavra poderia expressar. Os primeiros raios de sol encontraram seus corpos entrelaçados nos lençóis desarrumados. O Senhor João acordou primeiro, mas não se moveu, hipnotizado pela visão de sua esposa adormecida em seus braços. Os cabelos negros dela espalhados sobre seu peito, a respiração suave, a pele ainda corada das carícias da noite anterior. Minha mulher, sussurrou, saboreando as palavras enquanto seus dedos traçavam delicadamente a curva de suas costas nuas. Mariana despertou lentamente, um sorriso preguiçoso surgindo em seus lábios ao sentir o toque dele. Ergueu o rosto, encontrando os olhos azuis que a fitavam com adoração. Bom dia, meu marido, murmurou, sua voz ainda rouca de sono e de amor. O Senhor João sentiu seu coração disparar ao ouvi-la chamá-lo assim. Inclinou-se para capturar seus lábios num beijo que rapidamente se tornou mais profundo, mais urgente. Como pode? Perguntou entre beijos. Como pode me fazer te desejar ainda mais depois de uma noite inteira te amando? Muito tempo depois, já com o sol alto no céu, compartilhavam o café da manhã na varanda da casa grande. Mariana, envolta no roupão dele, que ficava imenso em seu corpo pequeno, observava os vinhedos que agora também eram seu lar. O Senhor João a observava com adoração, lembrando de como ela havia se dedicado a aprender cada aspecto da colheita, como nunca reclamava do trabalho pesado, como sua honestidade e dedicação haviam impressionado a todos na vinícola. Mariana, chamou suavemente, tomando suas mãos entre as suas. Tenho uma proposta para você. Ela se voltou para ele, curiosa. Nesses meses, vi sua dedicação, seu interesse genuíno pela vinícola, sua inteligência ao aprender cada processo fez uma pausa, seus olhos azuis intensos nos dela. Quero que trabalhe comigo na administração. Não nos trabalhos pesados da colheita, mas ao meu lado, nos negócios. Mariana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Você me mostrou, dia após dia, que existem pessoas em quem posso confiar plenamente, ele continuou, sua voz rouca de emoção. Vi como se importa verdadeiramente com cada pessoa aqui, como se dedica a fazer tudo da melhor forma possível. João, com seu próprio trabalho, poderá também ajudar seus pais, completou suavemente. Sei que se preocupa com eles. Ela o beijou, um beijo que carregava todo o seu amor e gratidão. O Senhor João a envolveu em seus braços fortes, aprofundando o beijo com uma paixão que parecia crescer a cada dia. Os vinhedos se estendiam diante deles, carregados de uvas maduras, prometendo uma safra excepcional. Como o amor deles, cultivado com cuidado, regado com confiança, crescendo mais forte a cada dia. Nossa vida está apenas começando, ele murmurou contra seus lábios, e Mariana soube que era verdade. O amor deles, como o vinho mais fino da vinícola, só ficaria melhor com o tempo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.